Então vamos lá, vamos para a segunda parte da nossa aula de questões. Estamos falando de atos administrativos. Então agora a gente vai, deixa eu só admitir aqui o pessoal. Agora a gente vai tratar 5 questões que não são de carreiras policiais, tá certo? Para a gente ver o quanto é diferente, se é diferente ou não, tá bom? Vamos embora. Próxima questão. Questão 2020. Questão elaborada pela Banca CESP no concurso do Tribunal de Justiça do Pará. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui a tela para ficar melhor. Fica melhor para mim, né? Para você já tá filé. Show de bola. Vamos lá. A propriedade da administração de, por meios próprios, não expor, pôr em execução, não expor, pôr em execução suas decisões, ó, o bizu aqui, ó, da questão. Pôr em execução suas decisões decorre de qual atributo? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber se o candidato tem conhecimento sobre os atributos do ato administrativo. Quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Professor, eu já li sobre outros. Exigibilidade. Beleza. Ó, tem esses outros, tem outros atributos. Pode ter. Por quê? Porque eu tenho vários doutrinadores e, como eu disse a vocês várias vezes já, em várias aulas, o direito administrativo ele é baseado em quê? Um dos pontos é a doutrina. Então, eu vou ter vários doutrinadores que falam de outros atributos dos atos administrativos. Mas, o que acontece? A banca CESP-UNB, a banca SEBRASP, ela gosta de perguntar, ela gosta de entender que o candidato conhece os principais atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, se o ato é verdadeiro, se o ato é legítimo, né? Autoexecutoriedade, que é exatamente pôr em execução suas decisões, né? Independente de ir ao judiciário para pedir autorização ou não. Então, um ato administrativo, ele goza de autoexecutoriedade, tá certo? Ele goza de autoexecutoriedade. A administração pode executar esse ato independente de ir ou não ao Poder Judiciário. Ou seja, a administração não precisa ir ao Poder Judiciário para executar as suas decisões, beleza? O que torna a letra B a nossa resposta, o nosso gabarito dessa questão. Show de bola? Vamos para frente. Ainda temos mais prova desse 2020, né, do Tribunal de Justiça do Pará, beleza? Próximo. O atributo ou característica, perceba que ele vai perguntar novamente sobre atributo. Né? Então, a gente já está percebendo. Ó. Quando foi prova de polícia, ele perguntou mais de quê? De extinção, de desfazimento dos atos administrativos. Aqui eu tenho prova que não é de polícia, é de um tribunal. Então, ele perguntou já em 2 questões da mesma prova sobre atributos. Aí, como é que passa em concurso público? Quando você começa a perceber isso e identificar isso. Tá certo? Ou seja, o que é que você tem que estudar mais? Entendeu? Então, vamos lá. Os atributos ou características, ele traz um sinônimo para atributos dos atos administrativos. Os atributos ou características do ato administrativo, que assegura que o ato é verdadeiro. Ó, o bizu da questão está aqui. Ó. Qual é o atributo que assegura que há uma veracidade, né? Que há uma veracidade naquilo que a administração está falando ou está fazendo? Qual é? É a presunção de legitimidade e de veracidade, certo? Eu vou só continuar a leitura do enunciado para você ver que realmente faz sentido. Eu vou recomeçar. O atributo do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário, denomina-se presunção de legitimidade.
Professor Antônio Helder, hashtag mais do que uma aula, o gabarito. Eita, deixa eu colocar aqui só um minuto. Deixa eu colocar. Cadê? Esse computador está descarregando rapidão. Bola, resolveu o problema, né? Tamo junto. Vou colocar aqui só. Bom. Ó. Um ato administrativo, ele é presumidamente legítimo e presumidamente verdadeiro até que provem o contrário. Deu para entender isso? É simples. Até que provem o contrário. Até que provem que esse ato é viciado ou até que provem que esse ato tem defeito. Se não ocorrer isso, esse ato é presumidamente verdadeiro. Essa presunção ela é absoluta? Óbvio que não. Eu estou falando de uma presunção. Beleza? Então, colocar aí no teu material. Essa presunção ela é relativa. Por quê? Porque eu estou dizendo, presume-se que ele é verdadeiro. Presume-se que ele é dentro da lei. Né? Ou seja, legal. Né? Então, essa presunção sempre é relativa. Show de bola? Tamo junto? Próxima questão. Vamos lá. Caso a administração pública entenda que determinado ato administrativo, ainda que em consonância com todas as previsões legais, não atende adequadamente ao interesse público de fato. Então, o bizu está aqui, ó. O ato está todo legalzinho, porém a administração entende que esse ato não atende adequadamente ao interesse público de fato. Então, caberá ao órgão, né, ou à autoridade pública competente extinguir esse ato por revogação. Então, o Instituto da Revogação é exatamente o instituto que o ato está todo perfeito, está todo legal, só que ele não é mais oportuno, não é mais conveniente para continuar no mundo fático, no mundo jurídico. Então, a administração vai e revoga esse ato. Beleza? Muito facinho, muito facinho, muito facinho, muito facinho. Beleza? Próxima questão. Banca CESP 2019. Prova de procurador municipal da Prefeitura de Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul. Acerca dos atos administrativos, julgue o item que se segue. A administração pública poderá revogar, vamos lá, cuidado, poderá revogar os atos administrativos que possuam vício. Opa, tá errado. Por que tá errado? Porque se possui vício e torna esse ato ilegal, se possui vício e torna esse ato ilegal, a administração não pode revogar. A administração deve anular, porque a administração deve anular os atos que contenham vício, porque desses atos não se geram efeitos. Isso é dito lá na súmula 473 do STF, tá certo? Então, perceba que o erro está logo no começo da questão, quando diz: a administração poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os tornem ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. Está errado. Se, em vez de revogar e revogatório, fosse anular e anulatório, a questão estaria correta, né? Por quê? Porque a administração, a partir do princípio da autotutela, ela pode sim anular seus atos, ela pode sim revogar seus atos, ela pode sim analisar seus atos, independentemente de determinação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não precisa determinar, né? E se o Poder Judiciário determinar a anulação? Se realmente houver ilegalidade e o Poder Judiciário determinar a anulação, a administração vai e anula. Beleza? O Poder Judiciário pode analisar o mérito dos atos administrativos? O Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo? A resposta é não. Por quê? Porque o Poder Judiciário
ele não revoga atos feitos pelo Poder Executivo, porque a revogação é uma análise de mérito, é uma análise de oportunidade e de conveniência desses atos. Beleza? Tamo junto? Show de bola? Vamos para mais uma questão, e eu creio que seja a última questão dessa nossa bateria de hoje. Beleza? Banca CESP 2019, TJ do Pará, né? Prova de juiz de direito. Prova de juiz de direito. Então, vamos lá analisar como foi essa prova aqui de juiz de direito. Beleza? De acordo com a doutrina administrativa, clássica e majoritária, clássica e majoritária, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele não quer se complicar na questão. Então, é a doutrina clássica e majoritária. Os doutrinadores, a maioria dos doutrinadores pensam desse jeito, beleza? E clássica é aceita no momento, né? A que é mais aceita no momento é a doutrina clássica. São atributos dos atos administrativos. Perceba que eu trouxe essa questão por quê? Exatamente para aquela discussão de todos os alunos, né? Os alunos ficam em sala de aula. Professor, eu encontrei que um outro atributo é a exigibilidade. Eu encontrei que um outro atributo do ato administrativo é tal coisa. Então, o CESP, ele não quer brigar com o aluno. Ele já disse, na questão do juiz, ele disse, segundo a doutrina clássica e majoritária, os atributos do poder de polícia são, última forma, os atributos do ato administrativo são qual? Segundo a doutrina majoritária, os atributos são quais? São presunção de legitimidade e de veracidade, imperatividade e auto-executoriedade. Beleza? Dentro desses atributos, eu ainda tenho a tipicidade também presente na doutrina majoritária. Eu tenho a tipicidade. Por quê? Porque quando o agente público ele vai agir, né, ele tem que agir conforme alguma lei que determina aquela ação dele para aquela situação fática, para aquela situação real. Tá certo? Então, eu tenho a tipicidade, ou seja, tem que estar escrito em algum lugar que eu posso prender alguém, né, que a vigilância sanitária pode interditar um local, pode multar um estabelecimento. Então, isso tem que estar, isso é um atributo, isso é uma característica do ato administrativo, e isso tem que estar tipificado em algum lugar, alguma lei vai dizer isso. Tá certo? Então, segundo a doutrina majoritária, eu tenho presunção de legitimidade e veracidade, eu tenho imperatividade e auto-executoriedade. Beleza? Show de bola? Tamo junto? Pronto. Esses foram nossos... Interromper o compartilhamento. Esses foram nossas 10 questões de direito administrativo, 5 de carreiras policiais, 5 de carreiras de tribunais, né? Perceberam que eu coloquei carreiras de tribunais aí, para a gente exatamente mesclar e vocês entenderem quais são as características da banca CESP. Ok? Perceberam que carreiras policiais, eles enfatizam, a banca CESP, SEBRASP, enfatiza muito em extinção dos atos administrativos. Então, é isso que você tem que ficar fera. Extinção, atributos, requisitos, né? E o conceito de atos administrativos. Show de bola? Tamo junto? Forte abraço.